COFINS. COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e representa o tributo federal criado em 1991. Este tributo incide sobre pessoa jurídica ou empresas, sendo calculado a partir da receita bruta das instituições. O objetivo do COFINS é custear algumas esferas básicas da Seguridade Social brasileira, isto é, o que é arrecadado com o tributo é empregado em investimentos como saúde pública, previdência social e demais programas nacionais de assistência social. Tão popular quanto o termo COFINS é a outra sigla que caminha junto com ela, PIS. O PIS, ou Programa de Integração Social, é recolhido junto com o COFINS e por isso muitas vezes é visto como a mesma coisa, o que não é verdade. Os dois tributos são somados e pagos em conjunto, mas ainda são distintos e possuem cada um sua função. Enquanto o COFINS é destinado a investimentos em seguridade social, o PIS é recolhido para ajudar a financiar programas de integração social do empregado, como a própria sigla já diz. De acordo com a Lei Complementar 70, de 30 de 12 de 91, devem ser contribuintes do COFINS todas as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda. Ou seja, todas as empresas legalmente constituídas devem, além de saber o que é COFINS, pagá-la corretamente. Mesmo sendo um tributo de arrecadação nacional, nem toda pessoa jurídica ou empresa precisa realizar o pagamento do COFINS. Empresas optantes pelo Simples Nacional, como é o caso do MEI, ou quem tem uma microempresa, não precisam recolher o tributo. Isso acontece pois essa modalidade de negócio tem seus tributos recolhidos na forma de contribuição mensal do Simples, paga no formato de uma única guia mensal. É importante lembrar que, mesmo não estando sujeito ao pagamento do COFINS, empresas optantes pelo Simples Nacional também têm suas próprias obrigações. E como funciona o COFINS das importações? Os negócios que atuam com importações devem ter mais atenção ao estudar o que é COFINS e como ele deve ser pago. O COFINS e, consequentemente, também o PIS sobre importação são regulados pela Lei 10.865 de 2004. Essa lei, além da legislação que determina o COFINS de forma geral, determina o recolhimento dos dois tributos em casos de entrada de bens estrangeiros no território nacional. No caso de empresas e pessoas jurídicas que trabalham com importação, a base de cálculos e as alíquotas são diferentes do normal, sendo 2,1% para o PIS importação, 9,65% para o COFINS importação. Além disso, todo cuidado é pouco. Essas alíquotas podem ser diferentes de acordo com situações específicas previstas na legislação. Para isso, o mais recomendado é ficar de olho na lei. Cálculo do COFINS. O COFINS é calculado sobre a receita bruta das empresas que estão sujeitas à cobrança. Sendo assim, não importa o regime contábil da empresa ou o segmento de atuação, o critério pelo qual será calculado o tributo não vai mudar. Por outro lado, nem toda empresa pagará o mesmo percentual. Para saber quantas empresas vão pagar, de fato, existe uma base de cálculo pela qual são aplicadas duas formas de cálculo diferentes. Primeiro, por meio do recolhimento cumulativo. Esse cálculo é utilizado no caso de empresas que adotaram o regime de tributação a partir do lucro presumido. Dessa forma, ao calcular o valor da COFINS, não são considerados créditos tributários em relação a custos, despesas e encargos da empresa. Aqui, a alíquota do COFINS é firmada em 3%. Em paralelo, o valor do PIS fica em 0,65%, somado ao COFINS. Segundo, por meio do recolhimento não cumulativo. Este segundo modelo de cálculo é empregado para empresas que são tributadas a partir do lucro real de negócio. Ao contrário do cálculo por recolhimento cumulativo, nesse formato a empresa já tem possibilidade de descontar os créditos tributários embutidos nos custos, despesas e encargos que teve durante o período em questão. Por recolhimento não cumulativo, o valor do COFINS fica em 7,6% para empresas, somando ainda 1,65% relativos ao PIS. O COFINS será calculado sobre o total do faturamento mensal, ou seja, todas as receitas obtidas durante um mês de trabalho. Para exemplificar, vamos supor que a sua empresa tenha acumulado uma receita de R$10.000 em um mês específico. Dessa forma, temos receita total, R$10.000. Em um cenário em que sua pessoa jurídica se enquadra na categoria do regime cumulativo, vamos trabalhar em função da alíquota que esse formato propõe, ou seja, alíquota 3%, que seria COFINS receita vezes alíquota, 10.000 vezes 3%, que é igual a R$300. E para quem está sujeito ao regime de recolhimento não cumulativo, é só substituir os 3% por 7,6% e resolver a mesma equação para encontrar o valor a pagar. Importante, mesmo que a conta seja muito simples, também existem ainda normas específicas de tributação pelo COFINS, de acordo com a legislação atual.
Dessa forma, o cálculo pode ser diferente, seguindo critérios adicionais como COFINS devidos por substituição tributária, COFINS com alíquotas diferenciadas, referente aos negócios de combustíveis, bebidas e outros produtos, e COFINS regimes monofásicos, que agem sobre produtos farmacêuticos e de higiene e correlatos. Contribuição Social sobre Lucro Líquido. CSLL é a sigla para Contribuição Social sobre Lucro Líquido, um tributo de competência federal instituído pela Lei 7.689 de 1988. Esse tributo incide sobre todas as pessoas jurídicas no Brasil e o governo utiliza os recursos arrecadados para financiar a Seguridade Social, incluindo aposentadoria, assistência social e saúde pública. Além disso, são aplicadas as mesmas regras de apuração e de pagamento tanto para CSLL quanto para Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ. Todas as empresas brasileiras devem pagar o CSLL. O modelo de tributação, entretanto, varia conforme o regime tributário no qual a empresa está enquadrada. São 4 atualmente: Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Arbitrado, Lucro Presumido. Quem é MEI, microempreendedor individual, também precisa pagar o CSLL, mas esse tributo já está incluso no valor fixo mensal que precisa ser pago pela guia das MEI. Algumas empresas estão isentas de pagar o CSLL. Geralmente são organizações sem fins lucrativos que são parceiras de administração pública, prestando atendimento a grupos, famílias ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, as corporações isentas de pagar o CSLL são entidades fechadas de previdência complementar, popularmente conhecida como fundo de pensão, sociedades cooperativas, entidades beneficentes de assistência social. Em relação às entidades beneficentes de assistência social, vale destacar que, além do CSLL, elas também são isentas da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e Programa de Integração Social, PIS/PASEP. A alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido varia entre 9% e 15%, de acordo com o tipo da empresa. Nas pessoas jurídicas enquadradas no regime de lucro real ou presumido, a alíquota é de 9% aplicada sobre o lucro antes do imposto de renda. Para as instituições financeiras, seguros, privados e capitalização, a alíquota é de 15%. Uma empresa financeira optante pelo lucro real, que teve um lucro de R$300 mil, antes de aplicar imposto de renda, por exemplo, vai pagar R$45 mil de CSLL. Como funciona esse cálculo? Saber o que é CSLL é muito importante, mas também é necessário entender como funciona seu cálculo e quais os fatores necessários que não podem ser esquecidos na lógica da conta. Como já mencionamos, o cálculo e a apuração do CSLL variam conforme o regime da tributação escolhido pela empresa, ou seja, Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Arbitrado ou Lucro Presumido. A conta em cada caso é a seguinte: lucro real. A contribuição social sobre o lucro líquido é apurada a cada 3 meses após os fatos desse período serem contabilizados. Isso inclui vendas, despesas, impostos, receitas e o lucro. Lucro presumido. No lucro presumido, não há necessidade de apurar os fatos contabilmente. Isso porque o fisco utiliza as alíquotas de presunção com a intenção de determinar o lucro da empresa por período. Primeiramente é apurado o faturamento do trimestre. Na sequência, para saber o lucro, aplica-se a alíquota da presunção de 32% para serviços gerais, exceto transporte de cargas e serviços hospitalares, e 12% para atividades do ramo imobiliário, hospitalar, industrial e comercial. Depois desse cálculo, é necessário aplicar a CSLL em 9% ou 15% para determinar o valor a ser pago. Simples Nacional. As empresas que se enquadram no regime do Simples Nacional também contribuem para a CSLL, porém não seguem as alíquotas básicas de 9% ou 15%. No Simples, o recolhimento deste e de outros tributos é feito em apenas uma única guia mensal, o DAS. No lucro arbitrado, a CSLL é de 32% no caso de serviços em geral, exceto hospitalares, e 12% em receitas de atividades comerciais, industriais e imobiliária.